A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Guiando o Rebanho, Escola Bíblica Dominical, com a nossa matéria Conhecendo o Novo Testamento. Vamos orar para dar início à nossa EBD. Quero louvar a Deus por sua vida e quero louvar a Deus por esta oportunidade. Senhor, abençoa a nossa EBD, cobre-nos com teu sangue. Recebe o louvor e a adoração que é devida a ti, Senhor. Visita-nos com a tua misericórdia, com a tua graça e livra-nos da maldade, da covardia desse mundo e derrama sobre nós a tua graça, a tua luz, a tua paz e o teu Espírito e manifesta-te, Senhor, em nossas vidas pelo poderoso nome de Jesus e por tua justiça perfeita, que a tua palavra nos dê tua graça hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vamos adorar o Senhor. Senhor, achamos seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto alto, da glória a Deus, descemos alma. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo. Inimigo nos resistirá. Descia, achamos suas mãos, a chave que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, a glória a Deus, vencemos a barra. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é o nosso general. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, cantarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, tua vida trouxe amor. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras, eu sei. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um pelo amor de Jesus. Eu sou um
precioso irmão está bem junto a ti, e juntos na palavra andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, tua vida trouxe a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras, eu sei. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te ver e tu a me amar. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos a Deus toda honra, toda glória e todo o louvor. Bendito seja nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje teremos o Partir do Pão. Você que está com a gente, que tem participado do nosso culto, hoje é o Partir do Pão, a ceia do Senhor. Deus abençoe o nosso irmão Miguel Campanharo. Estamos estudando a revistinha Conhecendo o Novo Testamento. Estudamos na semana, na aula passada, antes do carnaval, que no carnaval nós não tivemos aqui EBD nem culto, ficamos aí um pouco tirando uma folga, né? Um descanso, porque não parece, mas é muito cansativo, que de manhã cedo eu tenho que levantar, fazer todas as coisas, né? Pôr o café da esposa, que ela não pode fazer, né? Ajudar ela nas suas necessidades que ela tem. Depois eu venho, arrumo tudo aqui e tenho que às vezes fazer uma leitura, uma recordação rápida, e às vezes você que está do lado de lá não sabe o que passa do lado de cá, mas é uma correria muito grande, sem contar com as pedradas, as perseguições, as covardias e ciladas de Satanás que nós temos que enfrentar e passar de cabeça erguida, porque nós temos que conhecer a nossa própria vida, acreditar no nosso ministério e ter convicção do Deus a quem servimos. Ele é o Senhor e Ele é poderoso. Estudamos na aula passada a lição intitulada O Mundo Judaico. Nós vimos como o mundo judaico contribuiu para a chegada da plenitude dos tempos, quando se diz a chegada e a vinda da promessa do Messias, ou seja, o cumprimento das promessas feitas desde Gênesis 3,15 para a humanidade, e confirmada esta promessa no pacto feito com Abraão, porque ali Deus tem que começar a organizar a sua economia, ou seja, a maneira pela qual ele deveria trazer o Messias ao mundo. Então, esta foi a forma de Deus fazer. Deus faz primeiro um pacto com a humanidade, inclusive o próprio descendente de Sem, os semitas, como também os de Jafé, como também os de Cão, estavam debaixo desta aliança, dessa promessa de Gênesis 3,15. De ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Lá na frente, depois de um período grande na história, Deus vai fazer um pacto agora com Abraão. Deus vai iniciar a sua economia, ou seja, o meio pelo qual ele vai trazer a sua promessa ao mundo. Ele precisava de um povo separado, povo zeloso de boas obras, e esse povo foi o povo judeu. Eles erraram, eles tropeçaram, mas ainda assim contribuíram para a chegada do Messias. E quando o Messias chegou, eles não estavam preparados para o receber. Por isso a Escritura diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos creem nele, ele os dá o poder de serem feitos filhos de Deus, e recebe como os seus filhos legítimos, e cria
na pessoa do Filho, do sacrifício e ressurreição, o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo, a igreja dos santos, os filhos do Altíssimo. Então nós vimos a contribuição do mundo judaico e hoje nós vamos estudar a contribuição dos tempos antigos do mundo greco-romano, ou seja, da cultura antiga em sua totalidade. Nós vamos discorrer de todos, mas vamos separar aqui as que mais influenciaram, que foram a cultura greco-romana. Então nós vamos começar a nossa aula, entender que os elementos culturais greco-romanos influenciaram o mundo do Novo Testamento, reconhecer como que a sua própria cultura também é influenciada a pregação do Evangelho, ou seja, reconhecer que a sua própria cultura também influencia a pregação do Evangelho, agir listar meios pelos quais podemos aproveitar ponto da sua cultura para falar de Cristo. Nós vamos ver isso quando Paulo chega na Grécia, que ele começa a ver vários deuses dentro daquela cultura idólatra, e ele vai ver ali o Deus desconhecido. Ele vai pegar aquele gancho ali e vai trazer a mensagem de salvação para as pessoas que estavam ali no Areópago, que eram os areopagistas, que se reuniam para falar de filosofia, política e outras coisas. E Paulo pega essa oportunidade e apresenta ali o projeto de salvação, e eles ficam sedentos de ouvir mais sobre isso, e há uma confusão, uma separação entre eles, e Paulo tem a oportunidade, dentro dessa cultura, para encaixar ali a mensagem da salvação, a mensagem da graça de Deus. Nós vamos aqui falar um pouco sobre a filosofia, a cosmovisão daquela época, a língua grega e latina, direitos, que hoje a maioria da nossa política de justiça no mundo é baseada naquela justiça greco-romana, Tem o advogado, tem o promotor de justiça, que é o acusador, a defesa, tem o juiz e tem as testemunhas. Nós vamos estudar um pouco sobre a organização política e a teologia. Não vamos descer a fundo, vamos falar só superficialmente, que isso é somente um meio de informação. Assim como os judeus contribuíram para a formação do mundo do Novo Testamento, gregos e romanos também o fizeram. Não é difícil ficar encantado diante dos detalhes, talhados por Deus na política e na sociedade greco-romana, de modo a preparar o mundo para receber o Evangelho, bem como cooperar na expansão dele. Nesta lição vamos ver como a cultura greco e o sistema do governo romano contribuíram para a expansão do cristianismo, bem como para o desenvolvimento de uma cultura fundamental nos valores cristãos. Ou seja, quando Paulo inicia suas viagens missionárias para a evangelização do mundo daquela época, você vai notar que 50 anos depois que Paulo passa sobre essa cidade, todas as religiões pagãs, quase todas, deixaram de existir, ou existiam só historicamente. O cristianismo tomou conta do coração das pessoas, ou seja, trouxe uma luz à verdade, e as pessoas começaram a se desinteressar por esse tipo de filosofia, que eram superstições e religiões inventadas por homem, deuses inventados por homem, por histórias. Começaram com histórias e depois se tornaram deuses. As contribuições gregas. O Império Grego nunca existiu politicamente, mas intelectualmente é vivo até hoje. Alexandre o Grande não viu a concretização do seu projeto helenista, mas foi graças à ambição de levar a cultura grega ao mundo todo que o cristianismo encontrou ambiente fértil para seu surgimento e expansão. Ou seja, Alexandre o grande conquistador do mundo antigo, quando ele estava no auge da sua conquista, ele determinou que todas as nações que foram conquistadas por ele deveriam aprender a língua grega e também a cultura grega. Ou seja, porque a maioria das vezes Alexandre o Grande conquistou povos bárbaros, onde não existia ética, não existia justiça, as pessoas não tinham o hábito de acusar as outras e matá-las
de qualquer maneira e se tomava posse do que era dos outros. E Alexandre o Grande então vai ensinar a língua grega e vai colocar a justiça, vai colocar lá o julgamento, o juiz vai dar o direito de posse às pessoas, vai dar o direito de defesa e até mesmo o direito do culpado ter um advogado em seu favor. Tudo isso vai ser ainda naquela cultura que vai nos ser entregue. Apesar de Alexandre o Grande não ter vivido para ver concretizado esse seu grande projeto, alguns que permaneceram ainda continuaram com o braço estendido em favor deste projeto. O helenismo, isso ficou conhecido como o helenismo. Alexandre tinha o alvo de helenizar o mundo. Grécia em grego se chama Helen, daí vem a palavra helenizar e helenismo. Ou seja, ele helenizava, ele levava a língua grega para as pessoas, não querendo tornar as pessoas gregas, né? Porque não tinha condições, mas ele levava o conhecimento da língua grega e da sua cultura. O projeto do conquistador era espalhar a língua e a cultura grega por todo o mundo daquela época. Ao conquistar uma determinada região, implementava o seu projeto, ou seja, ele logo colocava escolas e fazia as pessoas frequentar para aprender a falar o grego e aprender também a sua cultura de política e de justiça. As pessoas tinham que começar a ter um padrão ético diferenciado, não viver como vivia. Ou seja, Alexandre o Grande tinha dentro de seu coração o sentimento que a sua cultura, a sua língua, a sua justiça era excelente para todo o ser humano. Morreu antes de conseguir, mas seus sucessores, especialmente os Ptolomeus, preservaram o projeto e colocaram em execução, espalhando a cultura grega no Egito e na Ásia, influenciando de tal forma o Império Romano do Ocidente, que em nossa sociedade encontramos raízes de nossos pensamentos, culturas e sociedades naqueles dias. Ou seja, muitas coisas hoje que nós estamos vivendo, estamos vivenciando, já é herança daquela cultura de Alexandre o Grande. Depois, quando Roma conquista o mundo, que se torna um grande império, Roma tinha o hábito de conquistar e trazer para dentro da sua cultura e levar a cultura dele para dentro dos povos conquistados. E quando eles conquistaram o mundo daquela época, eles já encontraram uma cama preparada, ou seja, um caminho preparado. Alexandre o Grande já havia preparado algo tremendamente poderoso, e eles só se associaram, eles aproveitaram tudo aquilo que Alexandre o Grande havia feito e continuaram com o mesmo projeto. Você vê que Paulo ele vai dizer assim, ó, firme e fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e firme e forte para com todos os fortes, a fim de por meio deste modo salvar alguns. Ou seja, Paulo aproveitava esta oportunidade para a evangelização, que Paulo não só sabia falar o hebraico, como também o aramaico, como também a língua grega. E eu creio que Paulo sabia provavelmente falar até mesmo o latim, que Paulo tinha cidadania romana, né? Nós vamos ver daqui a pouco. A língua grega, o grego ático, ou clássico, falado pelos eruditos, era uma língua extremamente difícil. Mas quando Alexandre o Grande conquista, né, e heleniza os povos, e os gregos conquista agora, povos conquistados por outros povos, você vê que foi uma miscelânea de informações, de cultura e de língua. E esse encontro linguístico, podemos dizer assim, vai trazer à existência um novo idioma, ou seja, uma nova língua, um pouco mais fácil do que o grego ático. Vai trazer uma língua que vai ficar conhecida, né? Vamos lá, o grego ático, ou clássico, falado pelos eruditos, era uma língua extremamente difícil, mas Deus permitiu que o uso do grego pelos soldados de Alexandre o Grande formasse um dialeto simplificado, com o nome Koiné, que
os evangelhos foram escritos com esse grego koiné. É um grego mais fácil, um grego mais acessível às pessoas de menos cultura, menos base na língua grega, porque o grego ático ou clássico era muito difícil, a língua muito difícil. Então essa fusão de língua, de culturas, formou um grego simplificado chamado grego koiné, que significa comum. Essa língua rapidamente se espalhou como idioma do comércio e da comunicação escrita internacional. É possível encontrar decretos do Senado romano, algumas palavras literárias, cartas e livros escritos nessa língua, ou seja, algumas peças literárias e cartas escritas nesta língua, no grego koiné. Por quê? Foi a língua que foi mais fácil de ser falada, menos complicada, aonde se disseminou fácil o conhecimento dela, e aonde as pessoas da época encontraram uma firmeza, ou seja, para se comunicar dentro do comércio, dentro da cultura, dentro da religiosidade e dentro da própria sociedade. Então, o grego koiné, ele se espalhou rapidamente ao ponto do grego clássico ficar quase que esquecida. É igual ao hebraico, né? Aquele hebraico puro, arcaico, é quase que esquecido, mas tem um hebraico mais novo, um hebraico mais miscigenado, mais misturado, uma língua um pouco mais fácil para as pessoas falar. A estrutura literária da língua e sua retórica também contribuíram para o Evangelho. Em suas cartas, Paulo usou a ordem das epístolas gregas como estilo literário. A carta a Tiago apresenta uma diatribe, um estilo literário de escrita e denúncia moral bem claras. Esse estilo literário é importante no Novo Testamento, já que 21 dos 27 livros usam o gênero epístolas. Cartas da antiguidade mantinham estruturas semelhantes. Quando você abre, por exemplo, a epístola de Filemão, deixa eu ver aqui, você vai ver Paulo iniciar assim, Paulo, né, saudações, expressões de gratidão, é o título aí. Isso aí, lá no original, está assim mesmo. Aí Paulo vai vir assim, ó, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. É uma carta de gratidão, uma carta onde Paulo está dando graça. Então ele começa, ele anuncia quem ele é, fala de Timóteo, ele dá graça aos bispos, aos diáconos, aos obreiros, e diz, dou graças a Deus por tudo que tenho visto de vós e que me recordo de vós. Ou seja, você vê o estilo da epístola. Hoje a carta escrita por você em uma redação no colégio para ser aprovada, né, ou na faculdade, ela precisa de ter esta dinâmica. O indivíduo vai fazer uma redação, ele vai dar o título da redação, ele vai dizer mais ou menos, dar uma ênfase ao assunto que ele vai discorrer, ele vai ter que botar ali a pessoa que ele vai falar, as pessoas que ele vai apontar, ele vai desenvolver a história, vai ter o princípio, o meio e o fim, ele tem que fechar, ele tem que finalizar. Não pode ser algo começar sem pé, sem cabeça, sem saber quem escreveu, sem saber quem redigiu, para quem é enviada. Então todas as nossas cartas e os convites para você ir pregar numa igreja, ou se um chefe de Estado convida outro chefe de Estado, ele vai dizer assim, vai ter o brasão do país, ele vai vir, ó, ao Wilmo, ao excelentíssimo, ao amado, ao nosso amado e querido presidente da República, fulano de tal. Aqui fala o presidente do Brasil, né? Convido você, ilustre amigo, para trazer uma mensagem, vim visitar o meu país, pelo motivo tal, 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 aqui preciso da sua ajuda, da sua colaboração, devido ao assunto tal, 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 e faria muito feliz se tu pudesse nos dar esse privilégio, porque aí ele vai elogiar, vai falar das virtudes do indivíduo, vai falar do projeto, por que ele vai vir, por que precisa dele, e no final ele fecha aquilo e ele agradece, igual, graças a Deus, do teu irmão, teu amigo, fulano de tal, vou ficar muito feliz com a sua chegada aqui, aí fecha o assunto. Então tem quem enviou, para quem é enviado, o que vai ser
é feito, executado. O objetivo para o que ele está vindo é o corpo do que vai ser e a finalização. Então, hoje nós ainda trabalhamos dentro desta mesma dinâmica, não é nada diferente. As epístolas, as cartas, vem a saudação, vem o corpo da carta e a despedida ou a saudação final. Nós vamos ver assim, ó, a carta, ela é o autor, o agradecimento, o remetente, o corpo da carta é a conclusão. Todas as epístolas estão redigidas nesta dinâmica. Isso é uma cultura greco-romana, tá? Uma cultura desse povo que foi algo excelente, que permitiu não só naquela época, mas como no mundo de hoje, que nós vivemos, a organização e a excelência da comunicação. As cartas eram variadas, né? De vários tipos, dependendo da intenção do remetente. Tinha cartas de amizade, você vai ver que a carta de Filemão, né? É a carta de amizade. Paulo traz aqui, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, e em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, completará, que é Cristo Jesus. Temos carta de louvor, Filipenses é uma carta de louvor, Filemão é uma carta de amizade, como também 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Temos a carta de louvor de Filipenses, temos a carta de meditação, é a carta de Filemão. É para meditar, para o indivíduo não esquecer das boas obras, daquilo que eles fizeram. Temos a carta de exortações, que é Romanos, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Temos Colossenses, 1ª e 2ª Pedro. Temos Hebreus, que exorta o povo hebreu a continuar no espaço do Cristo, porque ele é o nosso fiel e supremo e excelente sumo sacerdote. Temos a carta às igrejas da Galácia, aos Gálatas. Temos a carta à igreja aos Efésios, que é uma carta que exorta o povo a permanecer na fé, mostrando tudo aquilo que Cristo, o nosso Deus, fez por nós. Então nós vamos ver que todas essas cartas, todas essas epístolas, elas nos trazem a cultura greco-romana, ou seja, aquilo que a cultura greco-romana atribuiu à cultura para a melhor comunicação e para a melhor organização do indivíduo, de uma sociedade, de uma nação, de um reino. Carta de acusações, né? E apologia, ou seja, apologéticas, é de defesa, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª, 2ª e 3ª João, Tiago e Judas. Nós vamos ver que essas cartas de acusações acusam os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutrinadores, e trazem ali uma mensagem de apologia, uma mensagem com a força apologética em defesa da verdade, mostrando e manifestando a mentira que estava sendo usada para induzir os homens por meio do conhecimento filosófico, que também uma cultura greco-romana, que entrava no seio da igreja para disseminar heresias destruidoras, de quê? De comportamento, destruidora de ética, destruidora dos padrões morais que o Cristo havia nos legado por meio da sua palavra. A maior luta que nós tivemos no passado, nos primórdios da igreja, e a maior luta que nós estamos tendo hoje, nós estamos vendo aí, isso é a verdade, e é uma verdade espiritual, é uma batalha espiritual. Não quero falar aqui de política, mas tenho que citar algo que está dentro do nosso tempo, que somos contemporâneos dessa verdade, algo que está dentro da nossa realidade. O que é? Nós estamos vendo aí o partido, né? Ora eleito, Deus sabe lá como, fazendo o que está fazendo, colocando cartilhas dentro das nossas escolas e influenciando por meio de emissoras de TV imorais, fora dos padrões éticos da cultura cristã, a levar o povo à libertinagem, à imoralidade. Hoje o homossexualismo, o lesbianismo,
a cultura de uma vida levada de qualquer maneira está sendo pregada no seio da nossa nação por meio das emissoras de televisões que se corromperam, deram o braço ao diabo, achando que a cultura, estão desaculturando o povo de uma cultura cristã honesta, sadia e salutar, para dentro de uma cultura, de uma filosofia de libertinagem, de lixo intelectual, moral e do desvalor, a desvalorização daquilo que o Cristo fez pela humanidade. Isso é obra do diabo, isso é obra de um coração totalmente avesso à verdade. Enquanto a filosofia do mundo entra numa mão a pregar a libertinagem, uma vida de qualquer maneira, você aproveita do jeito que você quiser, o Evangelho vem na contramão disso tudo. Vamos continuar, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Quer ver como as cartas do Novo Testamento se encaixam em uma ou mais categorias? Vamos ver. Carta de amizade, Filemão, 1 e 2 Timóteo. Carta de louvor, Filipenses. Carta de meditação, Filemão. Carta de exortação, já falei, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, 1 e 2 Pedro, e Hebreus, Gálatas e Efésios. Carta de acusações apologética, né? E apologia, defesa da verdade contra a mentira que estava no seio da igreja, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 e 3 João, Tiago e Judas. É interessante como o grego abriu portas a Paulo. Pelo menos em uma ocasião, Paulo teve chance de argumentar com um comandante porque falava grego, quando ele ainda estava sendo levado prisioneiro. Atos, vamos ver aqui, Atos capítulo 21. Estamos aqui pertinho, vamos ver aqui, Atos capítulo 21, versículo 37 ao 40. Atos 21, 37 ao 40. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Paulo falou com o comandante romano na língua grega. Provavelmente ele prendeu Paulo, viu que era judeu e pensou que ele só sabia falar o hebraico. E Paulo agora vai falar numa linguagem grega, dizendo: posso te falar alguma coisa? E respondeu ele: sabes o grego? Ficou surpreso: como tu, um judeu, fala grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, e fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo vai ali trazer uma mensagem poderosa para a evangelização das pessoas que ele estava, em virtude do que estava acontecendo. Não é o caso de nós comentarmos agora, mas aqui estamos falando sobre como a cultura greco-romana preparou todo o pano para que o Evangelho pudesse crescer livremente, poderosamente. Por isso a Bíblia diz: na plenitude dos tempos. O hábito de ler publicamente. Paulo vai exortar a Timóteo a ler a Bíblia, e às vezes nós pensamos que Paulo exortou a Timóteo para ler a Bíblia dentro de sua casa, na sua sala, no seu quarto, em algum lugar reservado. Não. Quando Paulo fala assim, leia a Bíblia, para que Timóteo fosse para um local onde as pessoas estivessem e ele pudesse ler as Escrituras, para que as pessoas pudessem ouvir e descer ao coração, para que o Espírito Santo pudesse fazer e começar a boa obra em suas vidas. Porque muitos naquela época não sabia ler, a maioria do povo era analfabeto, não tinha conhecimento de letra, mas Timóteo era um jovem letrado, porque desde a sua tenra infância, sua avó Lloyd trabalhou na educação daquele jovem. Deus usou essa virtude para o crescimento e a evangelização das pessoas, e o conhecimento através desse jovem era fluido para que os homens pudessem receber a mensagem do Evangelho. O hábito de ler publicamente também é encontrado no Novo Testamento. Paulo recomendou a Timóteo que lesse as Escrituras.
Essa não é uma referência à leitura devocional, mas sim à leitura em voz alta. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, a razão é simples: as cartas eram escritas em letras maiúsculas, sem espaço entre as palavras. Ler em voz alta ajudava a separar as palavras e a entender o texto. Além disso, havia muitos que não sabiam ler naquela época. Faça o teste e veja como facilita as pessoas a aprender. Então aqui tem na revista tem um pequeno trecho, escrito, onde nós vamos ler. E naquela época não existia, vamos supor, rógovos. Aí tem uma separação hoje na nossa língua, nas escrituras, você vai ver lá, rógovos, você lê rógovos e tem uma pequena separação ali de 2 milímetros para começar outra frase. Naquela época, era tudo escrito junto, agrupado, de uma só vez. Então, é assim, rógovos, pois irmãos, era juntinho, não tinha separação. Então você não sabia, muitas pessoas que não sabiam ler, que não tinham domínio da leitura, como Timóteo, como Paulo e muitos outros que sabiam ler na época, não conseguiam fazer uma boa leitura, uma boa assimilação daquilo que estava escrito. Então Paulo vai pedir para Timóteo pegar as epístolas que ele escrevia para Timóteo, que eram epístolas que eram epístola de amizade, epístola de louvor, epístola de meditação, de exortação, e epístolas exortativas e epístolas apologéticas, para que ele pudesse ler essas epístolas. Não só ele, como qualquer um outro que estivesse dentro da direção de uma igreja, deveria fazer isso, para que ao ler, a sua leitura separasse as palavras e ficasse melhor para o entendimento do ouvinte da sua leitura. Então, funciona mais ou menos assim. Eu vou tentar mostrar para você, talvez você não tenha aí a revista, mas eu vou tentar mostrar para você. Está vendo aqui como que é escrito? Está aqui no meu dedo, ó. Onde está o meu dedo? Tudo junto, você pode ver? Está tudo junto, ó. Tudo junto, está vendo? Não tem separação. Assim, era escrita daquela época, as epístolas foram escritas assim. Hoje nós temos tudo separado porque foi uma organização feita por homens que nos antecederam e que tiveram zelo pelo Evangelho de Cristo. Então, Timóteo tinha que pegar isso tudo junto, e o texto que eu vou ler é este: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Timóteo lia, e na sua leitura ele separava as palavras, e as pessoas entendiam o que Paulo estava querendo dizer. É para que os homens pudessem apresentar os seus corpos em sacrifício vivo, santo a Deus, de maneira aprovada. Outra grande bênção da cultura grego-romana foi a Septuaginta, que foi a primeira vez que a Torá foi copiada. Conta a história que o rei Ptolomeu II, que tinha dentro do seu reinado em Alexandria a maior biblioteca daquela época, do mundo daquela época, tinham vários rolos escritos, aonde para ali também afluíam grande multidão, não só de egípcios, como de outros povos, e como também de judeus. Eles iam para aquela biblioteca porque os judeus sempre gostaram de cultura, de leitura, de aprendizado. Você vai ver que os maiores best-sellers do mundo de hoje são dos povos judeus. As maiores invenções são dos povos judeus. Vamos, ao bem da verdade, vamos falar a verdade com verdade. O povo judeu é um povo excelente, é um povo de excelência. Eles são professores, são cientistas, eles são pessoas que nos ensinam os princípios da religião, são pessoas que se interessam, são pessoas que nasceram com esse dom. Com esse dom, é o dom da riqueza, é o dom da grandeza, é o dom da sabedoria, é o dom da riqueza, onde se extrai o conhecimento, a excelência, para que as pessoas se tornem melhor dentro da sua sociedade, da sua religião e da sua existência. Esse povo sempre foi um povo que teve este princípio. Então, outra herança que nós recebemos foi a Septuaginta. Conta a história que o rei Ptolomeu II, que dentro do seu reinado tinha lá a maior biblioteca em Alexandria,
E o coordenador dessa biblioteca, talvez influenciado por algum grupo de estudiosos, de religiosos, ou até mesmo de ele ver a frequência constante de muitos judeus dentro da biblioteca de Alexandria, que prescrutavam, liam as histórias que ele tinha, livros de toda a sabedoria, de todo o conhecimento filosófico, de medicinas e outros. Eles liam, meditavam, aprendiam, e esse coordenador foi ao rei Ptolomeu e disse ao rei Ptolomeu se era possível que ele se comunicasse com o sumo sacerdote da época de Jerusalém, para que ele obtivesse a oportunidade de fazer a cópia da Torá para a língua grega. Nós vamos receber o presente, a humanidade vai receber mais um grande presente, que é a Septuaginta, a tradução dos 70, que aí o rei Ptolomeu envia uma comitiva a Jerusalém com presentes, com ofertas para o templo, muita bênção, muitos presentes para o sacerdote, para o templo, e faz esse pedido. E o sacerdote da época abre o coração e entrega a Torá, manda levar, e o rei Ptolomeu, segundo a tradição, ele faz 70 cubículos, ou seja, 70 lugares reservados, especial, para que 70 judeus, assalariados por ele, que entendiam da língua hebraica na íntegra, pudessem fazer a cópia do original hebraico para a língua grega. E nós vamos receber o presente chamado Septuaginta. Conta a história que os 70 copiaram separadamente. E quando tudo estava pronto, eles reuniram tudo e leram e viram que a tradução estava harmoniosamente, ou seja, perfeita, não tinha contradições. Isso é a mão de Deus dando para a humanidade por meio dessa organização do Egito, deste rei Ptolomeu II, dessa biblioteca em Alexandria, deste coordenador desta biblioteca, dando para o mundo e para os judeus de fala grega a Septuaginta, que depois desta Septuaginta vai vir a Vulgata Latina, que vai ser a cópia da Septuaginta. A Septuaginta é a cópia do original hebraico, e a Vulgata Latina é a cópia da Septuaginta. Temos cópias fiéis, originais, as quais nós podemos crer. Temos aí alguns que arrogam aí que a Bíblia não foi copiada de maneira correta, né? Tem até alguns rabinos hoje que tomam a internet para falar isso, uma vergonha, porque aqueles que te antecederam, que tinham muito conhecimento mais profundo do que você, que entendiam do hebraico e do grego original na íntegra, nunca se levantaram para contradizer aquilo que foi feito. E hoje você está falando isso, ao invés de você corroborar com aquilo que foi feito, você tenta denegrir. Outra herança muito importante do helenismo foi a Septuaginta, geralmente simbolizada pela sigla LXX, que quer dizer 70, é o número no algarismo romano, ou seja, LXX é o número 70, é o algarismo romano. Uma lenda diz que o rei Ptolomeu II pediu a 72 sábios judeus que traduzissem a Torá para o grego, a fim de incluí-la na formosa biblioteca de Alexandria. Eles foram mantidos em salas separadas, salinhas, cubículos, produziram versões autênticas do texto. Joséfo diz que o Pentateuco foi traduzido no século III a.C., mas o restante foi feito ao longo do tempo. Essa foi a versão do Antigo Testamento usada pelos escritores do Novo Testamento. A maior parte das citações vem dessa versão. Por isso, em algumas delas encontramos pequenas alterações. Alterações que não tiram a essência da verdade. Filosofia. Platão e Aristóteles foram os filósofos que mais trouxeram influência ao cristianismo. Acabamos de fechar aqui como a cultura greco-romana foi benéfica para nos trazer a cópia da Septuaginta, como ela foi feita. Agora vamos ver aqui no 1.4 da lição a filosofia. Platão e Aristóteles foram os filósofos que mais trouxeram influência ao cristianismo. Influenciaram beneficamente e malignamente, ou seja, erroneamente. De certa forma, eles influenciaram a teologia antes e depois do seu tempo.
O estoicismo afirmava o governo do universo por uma razão universal e a felicidade humana como resultado do exercício da virtude que acomodassem o homem à razão soberana, ou seja, o homem só seria feliz dentro da plenitude da felicidade se ele tivesse o conhecimento, a gnose completa do conhecimento do mundo à sua volta e do mundo espiritual. E nós sabemos que isso não é uma verdade. A felicidade não vem por meio do conhecimento de tudo. Muita gente sabe de muita coisa e não é feliz. Já os epicureus, essa é uma classe, os estoicos eram uma classe de filósofos que seguia um caminho filosófico, eles tinham aquela doutrina. Já os epicureus afirmava que o homem vivia para buscar a felicidade e como a verdade só se conhecia pelos sentidos, ou seja, pelo sentido do corpo, pelo prazer, pela satisfação, pela alegria, pelo aquilo que te desse prazer e satisfação. Então o que o homem descobrisse por eles traria felicidade, ou seja, eu tenho conhecimento, eu descubro coisas e vai me trazer felicidade. Pregavam o aproveitar a vida porque tudo acabava depois da morte, ou seja, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então a cultura greco-romana teve as suas partes benéficas para o cristianismo, para o mundo, e as suas partes ruins. As partes ruins foram combatidas, ou seja, os filósofos do passado que nós estudamos hoje no colégio, na faculdade, eles questionaram o tempo todo: por quê, como, para quê, de que maneira, como será, de que maneira isso foi feito, como isso foi a existência, como eu alcançar, como eu posso chegar lá, como encontrar o caminho, de que maneira eu vou conseguir dominar, me apossar disso. Eles questionaram o tempo todo, não trouxeram resposta, mas na plenitude dos tempos a Bíblia diz que Cristo veio nos trazer resposta, a única resposta verdadeira para o mundo, para o homem, dentro da sua filosofia errônea ou benéfica, vem de Deus. O Novo Testamento é a contracultura de todas essas escolas filosóficas. O ideal se faz carne, ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós sem contaminar-se com a carne. A ética só é possível quando produzida pelo próprio Deus, ou seja, só existe uma ética capaz de realizar o homem da alta satisfação quando ela vem da parte de Deus para o ser humano. É daquele que está sobre tudo e sobre todos, para aqueles que estão sobre a sua autoridade. Nós temos que aceitar isso, porque senão não encontramos a felicidade, a paz. E quando encontramos a felicidade, a paz por meio da palavra de Deus, ela nos aponta o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A felicidade verdadeira se dá pela obra de Deus em nós, ao nos redimir por meio da obra de Cristo na cruz. O Novo Testamento nos traz esta verdade com qualidades poderosas. As contribuições romanas, vamos ver agora as contribuições romanas. Terminamos aqui com as contribuições gregas, agora vamos ver a contribuição romana. Os romanos, eles conquistaram povos conquistados, que conquistaram outros povos, e foram atrelando, ou seja, absolvendo a cultura dos povos e se levando a dele. Tudo que Roma via que era bom, que dava para se aproveitar, ela deixava permanecer. E quase toda a cultura greco-romana permaneceu dentro da cultura romana para o domínio e para a valorização do governo romano. A cultura grega teve grande expressão dentro da cultura romana, tanto que passou a ser conhecida como a cultura greco-romana. Ainda que o romano dominou, a cultura grega estava sempre dominando e muitas das vezes tendo a primazia. As contribuições romanas. Os romanos dominaram literalmente o mundo da antiguidade. Eles tiveram poder político, militar, sem comparação até os dias de hoje. Tanta grandeza ajudou o cristianismo, ainda que de maneira negativa, quando passou a perseguir os cristãos entre 60 e 300 depois de Cristo, quando foi oficializado por imperador Constantino durante os primeiros anos do Império Romano. Dois elementos beneficiaram o cristianismo: a Pax Romana e a unidade do Império, ou seja,
A cultura romana ajudou, porque quando os romanos tomaram posse, a Grécia já havia deixado ali toda uma história, todo um alicerce pronto. Roma veio e só ajustou. No período romano também eles fizeram estrada que ligavam toda a Europa. Vinham ali por baixo da Europa, entre as terras da Europa e a Ásia, estradas que vinham até próximo ao mar Egeu e cortava toda a Ásia, toda a Europa até a Espanha. Então Roma, ela fez esta grande obra. Isso facilitou o envio de cartas, tropas romanas que tomavam conta das províncias dominadas, dos países dominados, de tudo que eles dominavam. A sua locomoção era rápida, de tropa, de soldado, de cartas, de envios, de anúncios, de tudo. Então isso facilitou tudo. Os romanos dominaram literalmente o mundo antigo. Eles tiveram poder político e militar entre os anos 60 e 300 depois de Cristo. No ano 300 nós vamos ver que Constantino vai trazer a Pax Romana e uma unidade do Império. Isso vai facilitar também nessa época a pregação do Evangelho. A Pax Romana foi um longo período de ausência de guerra civis no Império Romano e vigorou de 29 a.C. até aproximadamente 180 depois de Cristo. Ao mesmo tempo que desfrutava da paz interna, os cidadãos tinham a proteção do exército romano contra ataques dos bárbaros. Os povos conquistados tinham de aceitar a Pax Romana, acordo controlado pelo exército na região conquistada, ou seja, eles conquistavam povos, colocavam as guarnições romanas ali, diziam: olha, se fizer guerra, a espada será sobre vocês. Ou seja, qualquer povo dominado que tivesse um motim, ou que se levantasse ali um dirigente, um guia, um líder que dominasse um exército, uma tropa, uma guarnição contra Roma, eles destruíam, matavam a espada, e ninguém queria morrer. Então essa paz durou um grande período, e nesse grande período dessa paz facilitou o envio de carta. Por isso tu vê Paulo enviando a Filipenses, Paulo enviando a Timóteo, Paulo enviando a Coríntio, cartas corriam para lá e para cá. Paulo estava preso em Roma, enviando carta para todos, e a facilidade dessas cartas chegar, levava algumas semanas, meses, mas chegavam lá para que as pessoas pudessem ter o conhecimento de como iam as coisas pela igreja e como estava acontecendo a evangelização do mundo de então, daquela época. A Pax Romana favoreceu a propagação do Evangelho. A quebra ou agredir a Pax Romana era um problema sério. Por vezes, os acusadores de Jesus tentaram arranjar motivo para acusá-lo. Perturbador da ordem. Lucas capítulo 20, versículo 23, nos mostra os judeus acusando Jesus, mas nunca conseguiram. Por quê? Os romanos nunca viram Jesus como uma ameaça para o reino, como um líder de um motim, de rebelião armada. Viam Jesus como um profeta. Então, por isso que eles não conseguiam, mas eles trabalharam até que politicamente, dentro de um conchavo, eles conseguiram matar o Filho de Deus. Mas foi projeto, foi a hora do tempo certo, foi a plenitude do tempo, foi o momento que Deus viu que estava na hora, para que se concretizasse o aparecimento do povo de Deus, o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo. A unidade do império. Os romanos tinham uma grande malha viária de estradas pavimentadas. A possibilidade de uma viagem segura, sem problemas, fomentou alguns hábitos benéficos do cristianismo, como a segurança é a boa qualidade das estradas, permitiram que vários missionários viajassem com segurança, como Paulo, Timóteo e Barnabé viajaram pelas estradas. Tinha as guarnições, né? Hoje nós falamos aqui, usamos o termo blitz. Tem uma blitz ali na frente, tem uma blitz do exército, tem uma blitz da polícia militar, tem uma blitz da polícia civil. Tinha as blitz romanas, ou seja, as guarnições romanas, parado de quilômetros, de tantos em tantos quilômetros, uma guarnição romana para fazer a
a cariação, a vistoria, ver o que estava acontecendo, sem falar na guarnição que andava, né, do princípio ao fim dessa estrada, trocando hora ou outra de guarnição, porque uma chegava, a outra ia, para fazer a guarda dessa estrada. Então as pessoas não ousavam roubar, não ousavam fazer grandes projetos de contra a autoridade romana, porque eram pegos e eram mortos, eram pendurados na cruz, eram pendurados num X de madeira, até que morressem para ficar de exemplo. O único relato que encontramos de perigos no Novo Testamento é uma das viagens de Paulo, que foi o naufrágio. Violência, assaltos não são mencionados, porque Roma fazia a guarnição dessas estradas. Isso facilitou muito a viagem e a propagação do Evangelho. O exercício garantia o acordo de paz, à medida que se deslocavam por todo o império com segurança. O correio público também beneficiou o cristianismo. Você vê que Paulo estava em Roma, enviava a carta para Coríntios, para Timóteo, para todos os lugares que eles queriam enviar. Já que você vai ver as cartas da prisão, esse momento favoreceu as cartas da prisão. Paulo escrevia, enviava e as pessoas levavam. Se pagava, como se paga hoje no correio para enviar carta, e as pessoas eram fiéis, enviavam. Já que cartas podiam ser enviadas com certa rapidez. Sabemos que as cartas de Paulo tinham remetentes certos e que depois circulavam entre outras igrejas, ou seja, as epístolas de Paulo eram epístolas exortativas, doutrinativas, ou seja, que ensinavam, levavam ensino, santificação, transformação para as pessoas, exortando a permanecer na pureza do Evangelho. O comércio também foi facilitado pelas estradas. Imagine quantos podiam evangelizar, quantas pessoas podiam evangelizar numa cidade com mercadores e rotas comerciais em Corinto. Paulo se favoreceu disso porque ele era fabricante de tenda, e ele, além de fabricar as tendas, provavelmente ele saía de um lugar para o outro e anunciava o Evangelho de Cristo Jesus. Então tudo estava contribuindo para o crescimento e a expansão do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, a cidadania romana podia ser concebida por direito de nascença, concedida por órgão com poderes para tantos, ou seja, pela autoridade da nação, ou comprada. No caso de Paulo, ele tinha direito de nascença. Atos 22, 28. Todo cidadão romano tinha direito a ocupar cargos públicos, participar nas assembleias políticas, obter vantagens fiscais, escolher apresentar-se em juízo. Por isso que Paulo vai apelar para Roma, ele vai apelar para ser julgado pela autoridade romana. Ele apelou para César, porque se ele é julgado pelo povo judeu, ele é condenado, e ele não estaria no seu tempo ainda de partir. Até quando chegou a hora não teve jeito. Então a cidadania romana, Paulo foi beneficiado por sua cidadania romana quando ia ser açoitado, foi liberto por causa da sua cidadania. Atos capítulo 22, versículo 24 a 29. O comandante temeu, pois podia perder seu posto por amarrar um cidadão romano. Em outra ocasião, diante de acusações injustas da parte dos judeus, valeu-se do direito de cidadão e apelou para César, ou seja, para que fosse julgado pelo imperador ou por um representante político romano, para que houvesse justiça, porque Paulo sabia que ele ia ser vítima da covardia. Agora, quanto à cidadania romana de Paulo, muitos falam um monte de coisa, porque Paulo comprou, porque Paulo ganhou, porque Paulo fez isso, porque Paulo fez aquilo. Na realidade, Paulo não fez nada para ganhar a cidadania romana. Paulo, como ele diz, ele é hebreu, filho de hebreu, judeu, religião fariseu, era zeloso da lei. Mas Paulo ganha a cidadania romana. Conta a história que o pai de Paulo, que morava em Tarso tinha uma guarnição romana, e essa cidade era dentro de uma linha, de uma rota comercial muito próspera,
Então, muitas das vezes, os salteadores, os bárbaros, davam sobre essa cidade e pilhavam essa cidade, levavam tudo que tinha, matavam a guarnição romana, matavam cidadãos dessa cidade, comerciantes dessa cidade, e tomavam posse de tudo, não só da riqueza de armas bélicas do exército romano, como também daquilo que eles tinham de imposto, como também levavam a riqueza dos comerciantes locais. Conta a história que o pai de Paulo se voluntariou para participar das batalhas quando os bárbaros viessem, quando os salteadores viessem. Então, quando tinha essa necessidade, o pai de Paulo saía, botava a mão na espada e ficava lutando lado a lado com o exército romano em defesa dessa cidade, assim como muitos outros comerciantes, donos de comércio daquela cidade fizeram. E por causa disso, do que eles fizeram, Roma reconheceu por autoridade esses homens como cidadãos romanos, porque lutavam pela segurança do local onde Roma tinha o seu domínio. O pai de Paulo conseguiu isso. Quando Paulo nasce, o pai de Paulo já é naturalizado romano, e Paulo passa a ter duas cidadanias. Ele é registrado como judeu e é registrado como romano. Então ele tem dupla cidadania e goza dessa vantagem. E na plenitude dos tempos, Deus vai usar essa ferramenta chamada Paulo de Tarso como um instrumento poderoso para a evangelização dos povos. Então nós vamos ver como que o mundo daquela época contribuiu para o aparecimento e a manifestação do projeto salvífico de Deus para a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho na forma de homem, na plenitude dos tempos, quando estava pleno. Hoje você estuda filosofia, você estuda Sócrates, Platão e outros filósofos daquela época, como os filósofos contemporâneos. Você estuda todo tipo de filosofia, mas tudo que temos hoje é uma cópia daquilo que eles deixaram no passado. Você vê que hoje tem filósofos contemporâneos que falam coisas que Platão, Sócrates falou, como Descartes e outros, que estudaram e estão repetindo as mesmas palavras. Quando você compara o que eles falam e aquilo que os homens no passado escreveram, você vai ver que é só uma repetição de ideia, ou seja, cumpre as escrituras, que o homem pelo seu conhecimento ficou tateando, perguntando, questionando em busca de resposta, e quem nos traz a resposta é Deus, por meio do seu unigênito Filho de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o homem não pereça no pecado e pereça eternamente, a saber, aqueles que creem em Cristo Jesus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, o Verbo se fez carne, o Verbo é a palavra. Eles buscavam a palavra de resposta. Tanto Sócrates, Platão, o colégio, a escola filosófica dos estoicos, dos epicureus e de outros que tinham na época, que questionavam em busca de uma verdade e que não encontraram isso no homem, Deus enviou por meio do Verbo encarnado a resposta para a humanidade. Deus é fiel, Ele está acima de tudo e de todos, e agora por meio do Filho reconcilia o mundo consigo, por meio de uma filosofia não humana, não terrena, mas divina, que se chama santificação, palavra da revelação, evangelho da nossa salvação. E a revelação não é somente a Torá como um livro que guarda os fatos reais e históricos, que se tornaram históricos porque aconteceram no passado, mas foram fatos, foram realidade que Deus nos deixou este legado para que nós pudéssemos entender o que é a salvação. A salvação é o temor de Deus, é o princípio da sabedoria que nos leva por meio das escrituras sagradas a um comportamento ético e moral baseado dentro das escrituras sagradas. Por isso que você não vê aí um filho de Deus roubando, matando,
fazendo covardia com outras pessoas, como nós sofremos a covardia, e pessoas sem Deus, sem o Espírito, sem entendimento, culpam às vezes aqueles que são vítimas da maldade, da covardia e da imoralidade dos outros. Mas como disse um sábio conhecedor das Escrituras, vamos erguer a nossa cabeça e vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque muito em breve ele se manifestará, e ele usou o termo mais fiel, e esmagará o diabo, Satanás e todos os que cometem, amam e praticam a iniquidade debaixo de seus pés. Então a injustiça que tu sofre hoje, ela vai ter resposta. Deus vai esmagar os injustos debaixo de seus pés. Conclusão: a expressão plenitude do tempo, Gálatas 4:4, não significa o período de cumprimento de todas as demais eras, mas antes o fato de que o Pai enviou seu Filho no momento exato, no tempo certo. Esse tempo é o tempo de Deus, é o Kairos. Ele enviou o seu Filho nascido de mulher, e essa mulher estava no mundo, vivia no mundo, ocupava um espaço geográfico. As duas primeiras edições desta revista deram uma visão panorâmica do mundo do Novo Testamento, ou seja, ele enviou o seu Filho ao mundo para transformar, para salvar o mundo. Quero mandar um abraço agora nesse momento para os nossos irmãos, o nosso irmão Sandro, quero mandar um abraço para o Miguel, para o nosso pastor Armando, para a irmã Débora, que está nos assistindo. Tem vários irmãos, tem pessoas aqui, tem Christian Sherpan Shukshal, é a igreja indiana e paquistanesa que está nos assistindo, né? Nossos irmãos, como eu tenho vontade de ajudar vocês aí, como tenho. Deus ainda vai me dar pessoas que confiam nesse ministério que o Senhor levantou aqui neste lugar, para poder ajudar vocês aí na construção de igreja, na ajuda para a compra de Bíblias na língua de vocês, para ajudar a melhorar o local de culto de vocês, que em muitos locais de vosso país, na Índia, no Paquistão, as igrejas foram queimadas, nossos irmãos cultuam a Deus em pequenas salas apertadas, sem um espaço melhor, assim como também em Moçambique, o nosso irmão cultuam Deus debaixo ali, aqui no Brasil, conhecido como casa de estuque, né? De telhados de palha, muitas das vezes, quando não tem condições de colocar o plástico, recebem ali as fezes e urina de ratos e de animais silvestres, mas nós estamos nos esforçando para fazer chegar até eles a unidade da fé e a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus, que é a mútua colaboração para o crescimento do corpo de Cristo, que é o reino de Deus, por meio da contribuição, não só intelectual, como também doutrinária, como também financeira, para a construção de um melhor lugar para louvor e adoração do nosso Pai. Lembre-se, quando você contribui para o Ministério de Missões do Ministério Guiando o Rebanho, você constrói uma igreja, você sustenta crianças, você sustenta ministérios que vão salvar vidas, que vão ser abrigadas ali naquele local para aprender e conhecer a Cristo, para obterem a salvação. E cada pessoa que estiver ali, enquanto aquela igreja existir, Deus não vai esquecer da obra que você fez. É uma pedra na coroa que você vai ter. Eu convido você para participar do Ministério de Missões do Guiando o Rebanho. Esse mês nós estamos esperando as ofertas para podermos enviar ajuda para o nosso irmão Adão, para a construção da igreja lá em Mafambize, em Moçambique. Um abraço, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que o Espírito Santo possa falar poderosamente em seu coração. Um beijo no seu coração, um abraço e até logo mais no culto do Partir do Pão, a nossa Santa Ceia. Um abraço, Deus te abençoe.